Vamos então começar com este webinar e vamos falar acerca da migração para a ISO 45001. Quais vão ser os temas que iremos abordar? Iremos falar um pouco acerca da estrutura de alto nível, a estrutura das normas de sistemas de gestão da ISO, que foi adotada por esta norma ISO 45001. Vamos ver as principais novidades desta norma. Não vamos ter uma análise detalhada da totalidade da norma, mas vamos tentar abordar aquilo que serão os principais requisitos que apareceram de novo ou que, face àquilo que era a norma OHSAS 18001, tiveram alguma alteração mais relevante. Iremos depois ver os próximos passos para quem precisa de fazer a migração para a ISO 45001 e apresentar o plano de migração definido para esta norma com os respectivos prazos e aquilo que é necessário ter em atenção. Falando então da estrutura de alto nível. É uma estrutura que foi já adotada pelas normas, por exemplo, a ISO 9001 e a ISO 14001. É composta por 10 capítulos e tem como objetivo uniformizar e facilitar a integração das diferentes normas de sistemas de gestão nas organizações. Cerca de 30% do texto desta estrutura de alto nível é comum às diferentes normas de sistemas de gestão ISO e, portanto, isto facilita as organizações na implementação dos sistemas integrados. Ela começa, o primeiro capítulo é o objetivo e o campo de aplicação, as referências normativas, os termos e definições, o contexto da organização e aqui muito semelhante àquilo que são as principais normas de sistemas de gestão, a 9001 e a 14001. O capítulo 5, a liderança, e aqui começa uma eventual diferença para as outras normas e também um pormenor que se reveste de uma importância superior, que é o requisito 5.4, consulta e participação dos trabalhadores, que a Comissão Técnica da ISO decidiu colocar no capítulo da liderança. Ou seja, esta atividade de consulta e participação dos trabalhadores está diretamente dependente e é reforçada pelo facto de estar no capítulo que diz respeito à gestão de topo das organizações. Portanto, é algo que a Comissão Técnica considerou que seria relevante e que deveria sair reforçado nesta versão da ISO 45001. Depois, no capítulo 6, temos o planeamento, as ações para tratar riscos e as oportunidades e os objetivos da segurança e saúde no trabalho. No capítulo 7, os requisitos de suporte, também muito semelhante àquilo que são as outras normas de sistemas de gestão. O capítulo 8, com a operacionalização, o planeamento e controle operacional e a preparação e resposta a emergências. O capítulo 9, avaliação de desempenho, com a monitorização, a auditoria interna e a revisão. E o capítulo 10, melhoria, onde estão os incidentes, as não conformidades e as ações corretivas, e também o requisito referente à melhoria contínua. Temos depois, então, em termos de novidade, os vários requisitos que nós vamos abordar. Como eu referi há pouco, não é possível estar a falar exaustivamente neste webinar da totalidade dos requisitos, portanto, nós selecionamos aqueles que consideramos que são mais relevantes ou que, de alguma forma, tiveram ou podem ter um impacto maior nas atividades de migração para a ISO 45001. E então vamos falar da análise do contexto, das partes interessadas, riscos e oportunidades, da gestão de topo, da auditoria interna, monitorização e medição, comunicação e consciencialização, revisão pela gestão, consulta e participação e gestão das alterações. Queria, nesta altura, ressalvar que
A ISO 45001 foi publicada, como sabem, em inglês. À data de hoje, nós ainda não temos a publicação da versão portuguesa, da ANP, e, como tal, os termos e traduções que estamos a usar nesta apresentação são aqueles que, à data de hoje, estão a ser trabalhados pela Comissão Técnica, estão a ser traduzidos para português pela Comissão Técnica, que, não sendo ainda uma versão final, poderão vir a sofrer, na publicação da norma portuguesa, algum ajuste dos termos. Portanto, isto é, pode haver aqui algum ajuste em termos de requisitos ou de algum termo que possa, na versão da norma portuguesa, não ser aquele que está aqui nesta apresentação. Começando então com os termos e definições. É o terceiro capítulo e muitas vezes nós temos alguma propensão para saltar logo para o capítulo 4. Os requisitos começam no capítulo 4, vamos ver o capítulo 4. No entanto, existem termos e definições nesta norma que são relevantes de nós conhecermos, porque podem e vão trazer implicações na implementação de algum dos requisitos mais à frente. E o primeiro termo que eu gostaria de ver convosco é o termo trabalhador. E o que é que esta norma considera na definição de trabalhador? Pessoa que executa trabalho ou atividades relacionadas com o trabalho que estão sob o controle da organização. E depois remete para a definição de organização no ponto 3.1. Basicamente, o que é que isto significa? Significa que qualquer pessoa que execute trabalho ou atividades relacionadas com o trabalho no âmbito do nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, está abrangido pelo nosso sistema. E é isso mesmo que acaba por depois ser clarificado com as notas a esta secção. Nomeadamente a nota 1, em que esclarece que podem existir várias modalidades, sejam elas remuneradas ou não, que seja uma atividade regular ou temporária, intermitente ou sazonal. Portanto, são considerados trabalhadores, qualquer que seja esta situação. Inclui, na nota 2, a gestão de topo e pessoas com e sem funções de gestão. E na nota 3, fala também trabalhadores que são diretamente empregados pela organização ou por outras pessoas, onde se incluem fornecedores externos, prestadores de serviço, pessoas em nome individual, trabalhadores temporários, voluntários, estagiários, enfim, todas as pessoas que a organização controla o seu trabalho ou as atividades relacionadas com o trabalho de acordo com o contexto da organização. Portanto, na realidade, o que esta norma acaba por fazer é tornar a própria definição de trabalhador mais abrangente face àquilo que era a definição que existia na versão anterior. Eu vou só aproveitar para fazer uma referência que os slides desta apresentação irão ser disponibilizados. A definição seguinte, que gostava de partilhar convosco, tem a ver com a definição de participação e consulta dos trabalhadores. E aqui a participação tem uma definição que é muito simples, que é o envolvimento na tomada de decisão. E que depois tem uma nota em que diz que a participação inclui o envolvimento de comissões de segurança e saúde e de representantes dos trabalhadores quando existam. Portanto, a definição que a norma tem para a participação é que os trabalhadores têm que ser envolvidos na tomada de decisão. No que diz respeito à consulta,
A definição de consulta é a procura de pontos de vista antes de tomar uma decisão. E, mais uma vez, inclui as comissões de segurança e saúde ou de representantes dos trabalhadores, quando as mesmas existam. Estas duas definições vão ser muito relevantes quando nós analisarmos o requisito de participação e consulta. A definição seguinte é a definição de local de trabalho. Portanto, o local de trabalho é um local sob o controlo da organização, onde uma pessoa precisa de estar ou de ir por motivos de trabalho. Havendo depois uma clarificação na nota 1 à secção, que diz que as responsabilidades da organização no sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho, relativamente ao local de trabalho, dependem do grau de controlo sobre o local de trabalho. Portanto, depois tem um bocadinho a ver se estamos a falar de instalações próprias, de instalações de outras organizações, de organizações clientes, de organizações subcontratadas, locais públicos, enfim, depois tem que se ter em conta o contexto da organização, o âmbito da organização que está a implementar esta ISO 45001 e a sua capacidade de controlar aquilo que é o local de trabalho dos seus colaboradores. Entrando agora naquilo que são a análise dos requisitos. O primeiro tem a ver com a análise do contexto e aqui funciona como a norma ISO 9001 e a norma ISO 14001. Portanto, nós temos que ter em conta qual é o propósito da organização em termos de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho, quais são os resultados pretendidos com o nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho e, com base nestes dois critérios, fazer uma análise do contexto interno e do contexto externo, sempre na perspectiva de segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, uma questão que pode estar aqui na análise do contexto interno pode ter a ver com questões de qual é a cultura de segurança da organização, qual é a escolaridade e a literacia dos trabalhadores, qual é o tipo de atividade e de equipamento que é usado nas atividades que são desenvolvidas. Portanto, temos que pensar sempre nesta análise do contexto, mas na perspectiva da segurança e saúde no trabalho. Assim como na análise do contexto externo. Portanto, o princípio é exatamente o mesmo. Quando nós fazemos a análise do contexto externo, aquilo que temos que ter em conta é as condicionantes e a envolvente externa na perspectiva da segurança e saúde no trabalho. Esta análise de contexto tem que ser uma informação controlada e tem que ser revista de forma periódica, aquilo que a organização decidir, mas tem que periodicamente voltar a este tema, rever o mesmo, avaliar se a análise que foi efetuada se mantém adequada à realidade da organização, seja ela interna ou externa, ou se eventualmente existiram situações que levaram a que efetivamente a análise de contexto necessite de ser revista e atualizada face a novos fatores, sejam eles internos ou externos. O requisito seguinte tem a ver com as partes interessadas. Portanto, a norma refere que têm que ser identificadas as partes interessadas além dos trabalhadores. E aqui é muito interessante porque a própria norma define logo que os trabalhadores obrigatoriamente serão uma parte interessada. E estando a falar de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, faz todo o sentido, uma vez que o principal ativo deste sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho são os próprios trabalhadores. Portanto, o objetivo máximo de um sistema de gestão desta natureza é garantir e preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores.
E, como tal, a norma implicitamente diz que eles são uma parte interessada. E que nós temos que identificar as outras. E quando nós pensamos em identificar as outras, estamos sempre a pensar em partes interessadas no contexto da segurança e saúde no trabalho. E aí temos vários exemplos, dependendo do contexto da organização, mas podemos falar nas famílias dos trabalhadores, podemos falar em companhias de seguros, que são partes interessadas, com os prémios de seguros, com as possibilidades de existência de acidentes, podemos falar na própria vizinhança, portanto, empresas que estejam localizadas próximas, a sociedade em geral, a envolvente. Podemos pensar também em fornecedores subcontratados que têm que se deslocar às nossas instalações ou que eventualmente prestam até serviços e atividades nas nossas instalações. Portanto, todas essas são possibilidades de partes interessadas no nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. E depois de identificarmos estas partes interessadas, temos que determinar, destas que identificamos, quais são aquelas que efetivamente são relevantes para o nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Portanto, nós podemos identificar um conjunto de 4, 5, 6, 10, 20, enfim, um número relativamente elevado de partes interessadas, mas efetivamente nem todas terão a mesma relevância no que diz respeito ao nosso sistema de gestão da segurança. Portanto, temos que determinar quais são as relevantes e dessas determinar quais são as suas necessidades e expectativas que se vão tornar em requisitos do nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Portanto, identificamos as partes interessadas, determinamos daquelas que identificamos quais são as relevantes e dessas que são relevantes, quais são as suas necessidades e expectativas que nós vamos assumir como requisitos do nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. E aqui é um pouco dependente dos critérios que nós definimos, da metodologia que nós definimos, para fazer esta avaliação de relevância e, posteriormente, garantir que os requisitos das partes interessadas relevantes são atendidos e monitorizados e damos resposta a essas situações. O requisito seguinte tem então a ver com a gestão de topo. E aqui na gestão de topo, a gestão de topo nesta norma sai mais reforçada em termos de responsabilidades, de atuação, de princípio. Portanto, a norma acaba por dar um papel muito relevante em termos de liderança e de gestão de topo. E o que é que a ISO 45001 diz acerca do capítulo de liderança e da gestão de topo? Em primeiro lugar, que é a gestão de topo que é responsável pela análise do contexto que falámos, pela análise das partes interessadas, ações para tratar os riscos e as oportunidades, que vamos ver um pouco mais à frente, os objetivos da segurança e saúde no trabalho e o planeamento para os atingir. Como já falámos, é também no requisito da liderança que está a consulta e a participação dos trabalhadores. Logicamente, mantém-se também a revisão pela gestão, que é da responsabilidade da gestão de topo, e tudo isto tem como princípio a política, que acaba por ser o grande dinamizador daquilo que é depois o desdobramento dos objetivos e dos conceitos e dos compromissos ao longo das várias hierarquias e departamentos e atividades da organização. E a norma também é muito clara em alguns das questões que a gestão de topo é responsabilizada. Há um pormenor relativamente curioso aqui nesta situação, porque a versão em inglês fala num termo que é accountability, sendo que este termo
quando traduzido para português, será traduzido por responsabilização. No entanto, accountability em inglês é um termo que tem uma força maior do que a responsabilização. Acaba por ter um significado mais completo e que vai um pouco mais além do que a responsabilização. Enfim, é uma dificuldade que eventualmente vamos ter na língua portuguesa, na tradução desta palavra, mas ela vai aparecer muito provavelmente como responsabilização, mas queria que ficassem com a ideia que efetivamente é um termo que vai mais além do que aquilo que é a nossa definição em português de responsabilização. E em que áreas é que efetivamente a gestão de topo tem que assumir esta responsabilização? Na prevenção de lesões e afecção da saúde e disponibilização dos locais de trabalho seguros, responde pela organização perante a lei, logicamente, cabe à gestão de topo essa responsabilidade, assegura que o sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho atinge os resultados pretendidos e tem também uma responsabilidade e uma intervenção naquilo que são os comportamentos e atitudes de segurança e saúde no trabalho. Portanto, naquilo que é a cultura de segurança da organização. Logicamente que, como qualquer outro sistema de gestão, sem o empowerment da liderança e da gestão de topo, é um sistema que, à partida, terá algumas dificuldades em avançar, em ser implementado, em conseguir concretizar aquilo que são os seus objetivos. Portanto, cabe sempre à liderança e à gestão de topo o incentivo à concretização dos sistemas, a disponibilização dos recursos, a disponibilização dos meios, o envolvimento neste sistema e em todos os outros. E esta norma, em particular, deixou aqui algumas referências que são muito objetivas e que são muito direcionadas acerca daquilo que será o papel de uma gestão de topo numa organização que esteja a implementar a ISO 45001. Continuando então para o requisito seguinte, o requisito que vamos analisar é o requisito de consulta e participação. Portanto, como falámos há pouco, este requisito está inserido no capítulo da liderança, diretamente sob a responsabilidade da gestão de topo, e ele divide-se efetivamente nestas duas grandes atividades. Portanto, a atividade da consulta e a atividade da participação. E começa com uma questão que tem a ver com a forma e a capacidade que a organização tem para realizar esta consulta e participação dos trabalhadores. E eu aqui queria chamar a atenção para as definições que nós vimos logo no início. Portanto, quando nós aqui falamos na consulta e participação dos trabalhadores, temos que pensar nos trabalhadores de acordo com a definição que nós vimos no início. Portanto, trabalhador é toda e qualquer pessoa, independentemente do seu vínculo de ser remunerada, de não ser, de ser temporária, sazonal, permanente, qualquer pessoa que trabalha ou que desenvolve a sua atividade sob o controlo da organização. E aí é a primeira grande diferença desta norma para a versão da OSHA 18001, é que efetivamente torna a consulta e a participação muito mais abrangente e muito mais abrangente até que os próprios requisitos legais portugueses que se aplicam, logicamente, mas que limitam a consulta e a participação aos trabalhadores com o vínculo à organização. Neste caso, este requisito alarga muito mais esta consulta e participação, tendo em conta a definição de trabalhadores. Depois,
a norma refere que cabe à gestão de topo proporcionar o tempo necessário para esta consulta e participação, a formação necessária para esta consulta e participação e, principalmente, os recursos que são necessários para se conseguir efetuar esta consulta e participação. E isto é aquilo que a gestão de topo tem que proporcionar. Mas, além disso, tem também uma obrigação de garantir uma remoção de obstáculos, portanto, uma eliminação de barreiras à consulta e à participação dos trabalhadores. E essa remoção de obstáculos, essa eliminação de barreiras, pode passar por questões de literacia, questões de barreiras linguísticas, garantir que não vão existir represálias para os trabalhadores que participarem e que forem consultados e que deem os seus pontos de vista e que façam a sua participação, que porventura pode não ser aquela que era expectável por chefias ou por outras partes da organização. Portanto, a gestão de topo é que tem que garantir que todo o processo de consulta e participação ocorre de forma adequada e que, de alguma forma, não tenham barreiras à sua participação e possam concluir a participação e a consulta sem medo das represálias. Falando agora, então, um bocadinho daquilo que é o processo de consulta. E eu aqui queria voltar um bocadinho à definição que falámos há pouco. Se estão recordados, consulta é a procura de novos pontos de vista antes de tomar uma decisão. Portanto, a organização, antes de decidir acerca de um determinado tema, tem que efetuar a consulta aos trabalhadores. E tem que efetuar a consulta aos trabalhadores acerca destes 9 temas que estão aqui presentes no slide, que são eles as necessidades e expectativas das partes interessadas, portanto, daquelas que nós identificamos, consideramos como relevantes e assumimos que das relevantes as suas necessidades e expectativas passariam a requisitos do sistema. Portanto, temos que consultar os nossos trabalhadores acerca desses requisitos. Temos que consultar acerca da nossa política de segurança e saúde no trabalho, acerca das responsabilidades e autoridades no âmbito do sistema de gestão, na definição do nosso programa de auditorias internas, da melhoria contínua, do cumprimento dos requisitos legais, da definição dos objetivos da segurança e saúde no trabalho, na definição das metodologias e formas de monitorização, medição e avaliação do desempenho do sistema de gestão e também da subcontratação, compras e contratação no âmbito das atividades do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. E aqui a norma acaba por também ajudar quando estamos a analisar esta questão da consulta, uma vez que para cada um destes temas a própria norma remete para o respectivo requisito. Ou seja, no requisito da consulta, a norma diz que deverá ser consultado os trabalhadores acerca das necessidades e expectativas das partes interessadas e remete para o requisito 4.2, que é o das necessidades e expectativas. Quando fala nos objetivos da segurança, remete para o requisito 6.2. Quando fala da monitorização, remete para o requisito 9.1. Portanto, o próprio texto da norma acaba por, de alguma forma, estar a ajudar a remeter os assuntos para os requisitos que estão aqui indicados. Portanto, recapitulando, consulta é a procura de pontos de vista antes de tomarmos uma decisão acerca destes 9 temas que falámos. Não quer dizer que a organização tenha que obrigatoriamente seguir aquilo que forem os pontos de vista que obtenha
acerca destes temas, mas tem que os ter em conta, tem que perceber se efetivamente são pontos de vista que são relevantes e que de alguma forma podem contribuir para a melhoria do desempenho do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. A seguir, o que temos é então a participação. E aqui, mais uma vez, eu chamava-vos a atenção para aquilo que é a definição de participação. E a definição de participação, como vimos no início, é o envolvimento na tomada de decisão. E aqui então já estamos perante uma situação que é substancialmente diferente daquilo que falámos anteriormente na consulta. Enquanto que na consulta é procurar novos pontos de vista para depois tomarmos uma decisão, aqui não, aqui nós temos que envolver os nossos trabalhadores, portanto os trabalhadores no âmbito do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, na tomada de decisão acerca destes 7 temas que estão aqui apresentados. E quais são eles? O primeiro é logo envolver os trabalhadores na determinação dos mecanismos para participação e consulta. Ou seja, de que forma é que nós vamos dar a possibilidade aos nossos trabalhadores de participarem, como é que nós os vamos consultar, como é que nós os vamos envolver. Portanto, eles devem ser logo envolvidos na determinação da forma, de como é que nós o vamos fazer. Serão também envolvidos na parte da identificação de perigos, isso era algo que já existia também na versão anterior, portanto, os colaboradores na identificação de perigos deveriam ser envolvidos, e também na parte de apreciar os riscos e oportunidades. Portanto, estamos aqui a falar do requisito 6.1, sendo que no 6.1.1 temos os riscos e oportunidades para o sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho, que é um requisito comum da estrutura de alto nível a todas as outras normas de sistemas de gestão. E depois temos o requisito 6.1.2, onde tem a parte da identificação de perigos, aí sim específica para esta norma de sistemas de gestão de segurança e saúde no trabalho. Os trabalhadores devem também ser envolvidos naquilo que diz respeito e devem participar na definição das medidas de controlo. Portanto, antes de nós implementarmos as medidas de controlo para eventual minimização de riscos e de perigos identificados, devemos pedir a participação dos trabalhadores. Nas ações para eliminar os perigos e reduzir os riscos para a segurança e saúde no trabalho. Na questão da comunicação, na determinação do que e como será comunicado, portanto, estamos aqui no requisito 7.4, ainda que esta norma, iremos ver mais à frente, determina um conjunto de questões que têm que ser comunicadas. A participação dos trabalhadores é solicitada para determinar o que e como. Também na identificação dos requisitos de competência, das necessidades de formação e da avaliação da formação. Portanto, temos que solicitar a participação dos nossos trabalhadores. E, finalmente, na questão dos incidentes e não conformidades e na determinação das ações corretivas. Portanto, estes são os vários temas que a norma define como mínimo. Logicamente que podemos consultar e solicitar a participação dos trabalhadores em muito mais temas do que aqueles que estão aqui apresentados. Portanto, estes são aqueles que a norma define como mínimos. Teremos depois, não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar no âmbito normativo, mas depois no âmbito daquilo que é os requisitos legais existentes em Portugal, temos que consultar os trabalhadores numa panóplia de temáticas que vai muito para além daquilo que aparece aqui, que está muito mais, é muito mais abrangente que estes requisitos que são aqui definidos, mas isso depois será uma questão que cada organização
terá que avaliar o que é que lhe é aplicável, sendo que isto é o mínimo em termos de consulta e participação dos trabalhadores no âmbito de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Só chamar a atenção para uma questão que é relevante, que é quando nós vimos a definição da consulta e da participação, havia uma nota a essa secção que dizia que se existirem representantes dos trabalhadores, comissões de segurança, representantes para a segurança e saúde no trabalho, deverão ser consultados também. Portanto, não há necessidade, ou não quer dizer que seja obrigatório consultar todos os trabalhadores, mas poderemos ter, através das comissões de segurança, dos representantes dos trabalhadores, uma forma mais expedita de efetuarmos a consulta e solicitarmos a participação dos vários trabalhadores nesta atividade. Tanto quanto seja possível, os trabalhadores deverão, ou a organização deverá, junto dos trabalhadores, garantir algum tipo de evidência desta atividade. Portanto, dependendo da forma como a consulta e a participação é efetuada, que existem variadíssimas, pode ser por questionário, pode ser em reunião, pode ser por disponibilização de documentação e solicitação de parecer. Enfim, há um conjunto de metodologias online, em papel, enfim, cada vez mais as tecnologias também nos providenciam mecanismos que facilitam um pouco o nosso trabalho, mas deveremos, de alguma forma, ter sempre um suporte deste tipo de atividade e mais importante do que ter o próprio suporte é guardar informação documentada das principais conclusões que vão ser obtidas desta consulta, desta participação, por forma a garantir que, efetivamente, aquela atividade foi utilizada e contribuiu para a melhoria e para o desenvolvimento do nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. Portanto, tentando resumir um tema que eu acredito que seja talvez um dos mais trabalhosos e desafiantes, um dos requisitos mais desafiantes desta versão da ISO 45001, em termos de consulta e participação. Ela tem que ser feita aos trabalhadores, de acordo com a definição que está no início da norma. Pode ser feita aos representantes destes trabalhadores quando eles existam. Efetivamente, se não existirem comissões de representação, comissões de trabalhadores ou representantes para a segurança e saúde no trabalho, é uma atividade que ficará efetivamente dificultada, porque a organização terá que encontrar uma metodologia que abranja os trabalhadores, não existindo representantes, tem que de alguma forma tentar abranger a totalidade dos seus trabalhadores e tentar de alguma forma conseguir consultá-los e prever a sua participação. E os temas são estes, os requisitos que têm que ser consultados são estes, e isto acaba por também permitir que as pessoas sejam mais participativas em termos de sistemas de gestão de segurança e consigam, de alguma forma, também sentir-se mais envolvidos e contribuírem para a melhoria do desempenho da segurança e saúde no trabalho. O requisito seguinte que vamos abordar tem a ver com os riscos e oportunidades, portanto, estamos a falar do requisito 6.1.1. Ele é um requisito comum da estrutura de alto nível
e, basicamente, o que é que este requisito nos diz? Que, tendo em conta a análise de contexto e as necessidades e expectativas das partes, temos que ter em consideração um conjunto de questões que podem tornar-se em riscos ou oportunidades para o nosso sistema de gestão de segurança no trabalho, que são quais? Os perigos para a segurança e saúde no trabalho, os riscos para a segurança e saúde no trabalho e outros riscos, oportunidades para a segurança e saúde no trabalho e outras oportunidades, e os requisitos legais e outros requisitos. Portanto, aqui o que é que nós temos que garantir? Que, tendo em conta a análise de contexto e as necessidades e expectativas da parte interessada, vamos determinar e apreciar todos os perigos e riscos e oportunidades para a segurança e saúde no trabalho ou outros que sejam relevantes para a finalidade do nosso sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho. E qual é a nossa finalidade? É que o sistema pode atingir os resultados pretendidos, garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores, que possa prevenir ou reduzir efeitos indesejados, e quando estamos a falar destas finalidades, estamos sempre um bocadinho a ligar mais à parte dos riscos, e também para atingir a melhoria contínua. E aqui falamos um pouco mais na vertente daquilo que é as oportunidades. Portanto, que oportunidades é que nós temos que, de alguma forma, possa contribuir para a melhoria do nosso sistema e para conseguirmos avançar e evoluir na forma como o sistema funciona. Para esta situação, temos que definir ações para tratar estes riscos e estas oportunidades, e essas ações estão, como todas as outras ações nos sistemas de gestão, balizadas acerca de o que é que vai ser realizado, que recursos são necessários, quem é o responsável, qual é o prazo e como é que serão avaliados os resultados. Portanto, um típico plano de ações que vem desde o tempo da qualidade, da melhoria, da evolução. Portanto, depois de determinarmos e apreciarmos os riscos e as oportunidades relevantes, definir quais as ações para tratar estes riscos e estas oportunidades. Avançando para o requisito seguinte, vamos analisar o requisito da comunicação e consciencialização. E aqui também há algumas novidades. Portanto, aparece a questão da comunicação e da consciencialização, perdão, e aquilo que a norma nos diz é que os trabalhadores devem ser consciencializados sobre um conjunto de temas. E esse conjunto de temas é o que aparece aqui. Portanto, eles devem ser consciencializados acerca da política e dos objetivos para a segurança e saúde no trabalho, sobre como é que o seu contributo é importante para a eficácia do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho, de implicações e potenciais consequências da não conformidade com os requisitos do sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, de incidentes e resultados das respectivas investigações, dos perigos e riscos para a segurança e saúde no trabalho e respectivas ações, e um último tema que é sobre a capacidade de retirada em situação de perigo grave e iminente para a sua vida e saúde. Ou seja, a própria norma define que cada trabalhador deve, em todo momento, estar consciente, enquanto está a desempenhar as suas atividades, enquanto está no seu local de trabalho e enquanto está a contribuir para a organização, ele deve ter sempre a consciência, se estiver numa situação de perigo grave e iminente, que tem a capacidade de se retirar. Perdão. O trabalhador tem que conhecer efetivamente quais são os riscos graves que possam pôr em causa a sua vida ou a sua saúde
e ter a capacidade de se retirar se efetivamente estiver nessa situação. Perdão. Assim como a própria organização, neste caso da capacidade de retirada, deve também definir mecanismos para proteger os trabalhadores de consequências indevidas ao fazê-lo. O que é que isto significa? Significa que um trabalhador não pode ser penalizado se tiver a consciência que está numa situação grave ou iminente de perigo de vida e se retirar com o objetivo de salvaguardar a sua vida e a sua saúde, a organização tem que ter mecanismos para que esse trabalhador não tenha consequências indevidas por se ter retirado. Efetivamente, é uma temática que surge nesta norma e que é nova e que é interessante e que entra neste capítulo da consciencialização. Portanto, as organizações têm que conseguir consciencializar, portanto, criar ao fim e ao cabo aquilo que é uma cultura de segurança junto dos seus trabalhadores. E depois têm que conseguir comunicar, sejam questões internas, sejam questões externas, sejam estas, sejam outras que a organização defina. O que tem que ser definido é o que é que se vai comunicar, internamente e externamente, quando é que se comunica, quem é que comunica e como é que vamos comunicar, tendo sempre em conta que a forma de como comunicamos deverá ser aquela que é a mais adequada ao público-alvo a que estamos a comunicar, às temáticas que estamos a comunicar e garantir que, efetivamente, aquilo que comunicamos é entendido e é percepcionado e compreendido pelos destinatários da informação que estamos a comunicar. A norma claramente separa aquilo que é a comunicação, e, portanto, nós temos que comunicar e garantir que a mensagem passou, daquilo que é a consciencialização, portanto, que tem um significado mais profundo e mais abrangente e que nós temos mesmo que garantir que, efetivamente, os colaboradores perceberam e estão conscientes das consequências positivas e negativas destas temáticas. O requisito seguinte é a gestão das alterações, é o requisito 813, que está relacionado com as questões de alteração que têm impacto no sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho. E basicamente aquilo que este requisito diz é que se existirem alterações que possam ter impacto no sistema da segurança e saúde no trabalho, elas têm que ser tidas em conta. E que alterações é que são essas? Produtos, serviços e novos processos, ou alterações nos produtos, processos ou serviços existentes, alterações nos requisitos legais e outros requisitos, alterações no conhecimento ou informação sobre os perigos e riscos para a segurança e saúde no trabalho e também a evolução no conhecimento e na tecnologia da segurança e saúde no trabalho. Isto era um tema que acabava por já estar também, de alguma forma, na versão da OSHA 18001, mas que, efetivamente, nesta norma acaba por estar mais evidente, por ter um requisito próprio e por ter estas temáticas que nós temos que garantir que, se são alterações que podem ter estes impactos, nós devemos monitorizá-las, controlá-las e garantir que são alterações que não têm impactos negativos no sistema da gestão e saúde e segurança no trabalho. O requisito seguinte é a monitorização e medição, o requisito 91, e aqui, na realidade, não há assim uma alteração muito relevante, mas tem a ver com a capacidade de avaliar o desempenho da segurança e saúde no trabalho. Devemos definir uma metodologia, perdão, essa metodologia vai determinar o que é necessário monitorizar e medir, quais os métodos que vamos utilizar para assegurar resultados válidos,
com que periodicidade e como é que vamos fazer a análise dos dados e o tratamento dos dados. E aqui esta análise dos dados e o tratamento dos dados é que é relevante porque cruza com uma questão que também surge agora em termos da revisão pela gestão e naquilo que é o requisito da apresentação dos dados na revisão pela gestão. Portanto, ao definirmos aqui a monitorização e medição, devemos ter em consideração esta questão da análise dos dados. O requisito seguinte é a auditoria interna, e aqui a auditoria interna também tem algumas alterações. Nomeadamente, o grande objetivo da auditoria interna é avaliar os requisitos da norma e outros que a organização tenha subscrito e os requisitos das partes interessadas relevantes, avaliar se o sistema está implementado, adequado e é eficaz, e para fazer isso nós temos que implementar um programa de auditorias. E esse programa de auditorias deve definir a periodicidade com que auditamos o nosso sistema, tendo em conta importâncias dos processos, resultados das auditorias anteriores e também o impacto da gestão das alterações que vimos no requisito anterior. Portanto, se existirem potenciais impactos da gestão de alterações, esses impactos devem ser tidos em conta na definição e na determinação do programa de auditorias internas. E, finalmente, o último requisito, a revisão pela gestão. Portanto, continua a existir um conjunto de entradas e saídas que têm que ser contempladas na revisão pela gestão de topo, perdão, pela liderança. Aqui o principal objetivo é que ela seja feita periodicamente, para garantir a sua contínua pertinência, adequação e eficácia. E aqui surge então uma nova abordagem relativamente à análise de tendências, onde existe um conjunto de temas que efetivamente têm que ser incluídos na revisão pela gestão e que têm que incluir uma análise de tendências. São eles incidentes, não conformidades e ações corretivas, resultados da monitorização e medição, resultados da avaliação do cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos, resultados da auditoria, da consulta e participação aos trabalhadores e dos riscos e oportunidades. Perdão. Isto era algo que, na prática, muitas organizações acabam por já ter na versão anterior, na OSHA 18001. No entanto, efetivamente, esta norma acaba por ser mais vinculativa e por referir que, efetivamente, esta análise de tendências tem que fazer parte da revisão pela gestão. E, de uma forma relativamente reduzida e compactada, digamos assim, acabamos por ver um overview das principais alterações, das principais mudanças que esta norma traz em termos de segurança e saúde no trabalho, sendo que aquilo que nós consideramos que sejam agora os próximos passos para as organizações que têm que fazer a migração para esta norma é que tomem conhecimento destas alterações, que identifiquem quais é que são os gaps na organização, nomeadamente necessidades de desenvolvimento de competências, que desenvolvam e implementem um plano de ação para garantir que as alterações necessárias são efetuadas dentro dos prazos que estão previstos, que se formem e sensibilizem todos os intervenientes no sistema que tenham um impacto na eficácia da organização, que atualizem os sistemas existentes de acordo com os requisitos previstos e que garantam e verifiquem a sua eficácia, e podem sempre contactar a APSER para planear uma avaliação preliminar ou a própria auditoria de migração. Quais são os prazos que estão então definidos para este plano de migração?
Portanto, a norma ISO 45001 foi publicada a 12 de março de 2018. A ISO definiu um período de migração de 3 anos, o que significa que as duas normas, a OHSAS 18001 e a ISO 45001, vão coexistir até 2021, sendo que a partir de 12 de março de 2020, todas as auditorias serão já realizadas de acordo com a ISO 45001. Quando nós chegarmos a 12 de março de 2021, vamos estar no final do período de migração, onde apenas serão considerados válidos os certificados acreditados pela ISO 45001 de 2018. Portanto, uma organização que tenha um certificado OHSAS 18001 e que no dia 12 de março de 2021 não tenha ainda feito a sua auditoria de migração, deixará de ter um certificado válido. Portanto, atenção aos prazos. A partir de 12 de março de 2020, todas as auditorias serão de acordo com a ISO 45001 e em 12 de março de 2021 é o fim do período de migração e, portanto, só são considerados válidos certificados após essa data que sejam de acordo com a ISO 45001. Se quiserem aprofundar um pouco mais aquilo que são as alterações nesta norma, a APSER disponibiliza uma formação mais completa, portanto, uma formação de um dia sobre este tema da migração para a ISO 45001. Podem consultar acerca destas ações de formação, datas e locais através do nosso site, no www.apsergroup.com, selecionando o separador de educação e formação, onde têm possibilidade de ver os cursos existentes nesta temática e as próximas datas de realização. Resta-me agradecer a presença de todos e a vossa participação neste webinar sobre a ISO 45001 de 2018. Espero que o mesmo tenha ido ao encontro daquilo que eram as vossas expectativas e que, apesar da reduzida duração, possa de alguma forma ter esclarecido alguma das questões que eventualmente tinham e que possa também contribuir para a vossa melhoria do sistema e para uma migração que ocorra da forma mais calma e proveitosa possível e sempre tendo em conta a melhoria do desempenho, da segurança e saúde no trabalho das vossas organizações. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.